A cada 24 horas são 320 crianças e adolescentes que são de algum modo violentados. Porém, não tem noção de que está ali um pedófilo. E uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas. É inadmissível punir com veemência e que ele seja identificado. Seus dados, nome, CPF, todo mundo vai poder consultar. Nós estamos de olho nessas pessoas. Nosso país tem um código penal arcaico e ultrapassado. Pedofilia tem que ser crime hediondo. O estuprador, nós deveríamos ter a pena de morte. Na sequência do primeiro turno das eleições para prefeito e vereador em mais de 5.500 municípios brasileiros, o plenário da Câmara se reuniu na terça-feira para aprovar 2 projetos. O primeiro é o que prevê a renovação do acordo para funcionamento do escritório no Rio de Janeiro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, criada em 1967. E composta por 193 países membros, a OMPI é voltada ao desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual. A matéria agora segue para a análise do Senado. Em função de que o escritório da OMPI no Rio já se encontra pronto para funcionamento há cerca de 1 ano, seus funcionários já disponibilizados e aguardando apenas a autorização da formalização por esse Congresso Nacional. Daí a nossa solicitação de urgência, senhor presidente. Nós estamos renovando este escritório, que é o único das Américas, para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que favorece transferência de tecnologias, autonomia, desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Brasil. Já existe o escritório no Rio de Janeiro e nós estamos renovando esta permanência deste escritório para que nós possamos, no mundo inteiro, estarmos negociando patentes, discutindo transferências de tecnologia. Eu sou totalmente a favor, evidentemente, um acordo entre o Brasil e a Organização Mundial do Comércio para a criação do escritório de coordenação dessa Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Não tem como não ser a favor de um projeto que traga desenvolvimento, tecnologia, porque o que garante a certeza de novos tempos é a inovação e a criatividade. A questão da propriedade intelectual é absolutamente fundamental. Nesse tempo em que parece que o avanço tecnológico, inclusive da internet e da rede mundial de computadores, favorece, em alguns aspectos, a fraude, a farsa, o engodo. E isso tem a ver com soberania nacional, tem a ver com interesse público, tem a ver com tudo que consideramos avanço para a democracia brasileira, para a própria civilização brasileira. A Câmara também aprovou o projeto de lei que torna público o acesso ao nome, CPF e ficha criminal de condenados em primeira instância por estupro, exploração sexual, exposição da intimidade e crime sexual contra criança, adolescente ou vulnerável. Atualmente, essas tipificações contam com sigilo processual e os dados do condenado só se tornam públicos após trânsito em julgado. De autoria do Senado, para onde retorna após mudanças feitas pelos deputados, a matéria determina ainda a criação do Cadastro Nacional dos Pedófilos e Predadores Sexuais, a ser desenvolvido a partir do já existente Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, que não engloba dados de outros crimes, como pedofilia e predação sexual. Pelo texto do projeto de lei aprovado esta semana, as informações sobre predadores e pedófilos ficarão disponíveis ao público por 10 anos após o cumprimento integral da pena, salvo em caso de reabilitação. Muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo,
que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. Isso é uma necessidade de proteção às crianças. Esse projeto, então, ele permite essa consulta pública do nome completo dessa pessoa já condenada na primeira instância. É inadmissível que na atual conjuntura nós ainda tenhamos segredo de justiça para esses, na verdade, esses réus, né, aí com a condenação, né, e parabenizar, Soraya, pelo acréscimo feito nessa casa, o substitutivo com essa ampliação do prazo de 10 anos, né, porque nós sabemos que não há uma recuperação somente com a pena, né, e nós teremos sim uma proteção maior às nossas crianças do Brasil. É um projeto muito importante, né, porque o que a gente precisa fazer é colocar pessoas pedófilas nos seus devidos lugares, punir com veemência e que ele seja identificado, porque não tem nada pior do que violência contra crianças, contra menores. Isso realmente é um crime. Me parece que muitas vezes isso é banalizado. Aqui no Brasil, infelizmente, muitas crianças sofrem abusos sexuais aonde elas mais deveriam ser protegidas, que é na própria residência e na casa de parentes. E a gente tem que voltar a esse assunto, porque muitas crianças são abusadas. E eu alerto mais, determinadas pessoas que pegam adolescentes, levam para suas casas e compram com casas e carros pais das crianças, ainda pedem aos pais para que emancipem esses adolescentes. E nós estamos de olho nessas pessoas. Esse projeto, ele permite que se consulte, que fique público, né? Fiquem públicos os dados daquela pessoa que comete crimes sexuais, crimes que atentam contra a dignidade sexual. E ele encontra um equilíbrio ao preservar a identidade da vítima, mas, ao mesmo tempo, ele impede, de alguma forma, que a pessoa, aquele abusador, agressor, tenha facilidade para voltar a cometer o crime. Então, será dada publicidade, e aí eu quero, os seus dados, nome, CPF, todo mundo vai poder consultar, não é, para que as pessoas, as mulheres, e até meninas, crianças, fiquem sujeitas aos abusadores. Pena que a nossa Constituição, o artigo 5º, estabelece algumas cláusulas pétreas, e entre elas você não poder impor a pena capital, a pena de morte no país. A minha posição pessoal é que o estupro do vulnerável, que é o crime de pedofilia, o latrocínio, o roubo seguido de morte e o estuprador, nós deveríamos ter a pena de morte. Essa é uma posição pessoal minha. Pelo PSB, nossa orientação é favorável a esse projeto, essa modificação ao Código Penal, até mesmo porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 24 horas são 320 crianças e adolescentes que são, de algum modo, violentados, vítimas desse crime absurdo. Nosso país tem um Código Penal arcaico e ultrapassado. Daqui a poucos anos, pouco mais de uma década, irá completar 100 anos de existência, que precisa ser atualizado urgentemente. O Congresso Nacional precisa gastar seu tempo, gastar os recursos públicos que nós recebemos. Tudo o que o Congresso precisa fazer é um novo Código Penal urgentemente, senhor presidente. Atualizar a legislação brasileira, não dá mais. E esse projeto vem em boa hora. O crime de pedofilia tem que ser crime hediondo. Aí vamos votar esse crime aqui, transformar a pedofilia em crime hediondo. Não vota. Vamos dar nome aos bois. É muito fácil alguém subir na tribuna e dizer que é contra a pedofilia, quer aumentar a penalidade de 30 para 40 anos dos chamados hediondos. Não vota. Sabe por quê, senhor presidente? Este parlamento é frouxo. Está cheio de homens frouxos nesse parlamento. Como delegada de mulheres, fiquei à frente de várias investigações envolvendo meninas que sofreram violência sexual. E, geralmente, a maioria da violência sexual em relação às crianças, às meninas,
se dão dentro de casa, muitas vezes com seus pais, com seus padrastos, com pessoas ali dentro de casa. Isso é muito sério. Então, é muito importante esse projeto de lei, porque muitas vezes crianças e mulheres sofrem violência, violência sexual, porém não têm noção de que está ali um pedófilo. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar a todos que participaram dessas eleições de 2024, especialmente as mulheres no meu município, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Nós conquistamos muitas cadeiras para as vereadoras, coisa histórica para o povo de Mato Grosso, especialmente para a capital de Cuiabá. E da mesma forma, eu sei que isso aconteceu em todos os estados. A política tem um espaço para a mulher e nós precisamos ocupar esse espaço.